Leandro Carnal. Todos contra todos, o ódio nosso de cada dia. Prólogo. Faz muito tempo que penso sobre o ódio, especialmente o que existe no Brasil. No dia 1º de novembro de 2014, publiquei no Estadão, ainda antes de me tornar cronista regular naquele jornal, uma análise do país que emergia das eleições. Uso as ideias daquela reflexão como prólogo desta nova, a que agora intitulei Todos contra Todos. O Brasil não tem terremotos ou furacões. Carecemos de tsunamis. O fundamentalismo religioso, aqui, é mais lembrado pela estética da saia e cabelos compridos que por genocídios. Mesmo não sendo um paraíso, todo brasileiro sabe que não vivemos no inferno. A terra de Santa Cruz é um cálido purgatório, no máximo. Esse quadro tem sido pintado, com cores mais fortes ou mais fracas, desde nossa cena de fundação, em 1500. Sérgio Buarque de Holanda usou a celebrada expressão homem cordial para descrever nossas raízes, em 1936. Ainda que tenha defendido que o cordial deriva de impulsivo pelo coração, não dócil, o texto do pai do Chico foi lido sob o prisma do pacifismo. Na mesma década, Gilberto Freire tinha pintado um latifúndio no qual a escravidão emergia com uma toada malemolente. Os dois clássicos foram absorvidos por um público pátrio que amou encontrar, mesmo onde não havia, uma base narrativa para nossa representação pacifista. Contraponto necessário à nossa ilusão: nossos vizinhos são agressivos. Guerras civis devastaram a Argentina e Colômbia. A escravidão custou mais de 600 mil mortos para ser abolida no Zauá. Aqui, uma penada de ouro de uma princesa argentina num belo domingo de maio de 1888. A expressão guerra civil não aparecia nunca nos livros didáticos do Brasil. Cabanagem, balaiada, farroupilha. Eram revoltas regenciais, termo didático, não sangrento e asséptico. A violência, uma mera exceção. Euclides da Cunha destacou que a repressão a Canudos era algo único. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Lá nos sertões ainda sobrevivia uma possibilidade de violência sem concordata, mas era excepcional. Caso ímpar num país de acordões e de gabinetes de conciliação, atavismo do século XVII que insistia em não morrer. Nosso racismo, completamente aguado em comparação ao apartheid sul-africano ou estadunidense, dizia-se. Aqui jamais houve negros separados de brancos em ônibus. Antagonismos homicidas entre islâmicos e judeus no Oriente Médio. Abaixo do Equador os dois filhos de Abraão dividiam calçadas de lojas e se cumprimentavam varrendo a frente de seus estabelecimentos. O campo de prisioneiros de guerra alemães no Brasil, em Pouso Alegre, Minas Gerais, em 1943-1944. Era quase uma colônia de férias se comparado aos similares europeus. Que país bucólico e pacífico. Que terra bafejada pela harmonia. Esse quadro sem desastres naturais de monta nem ódios ancestrais e genocidas foi passado a várias gerações. Em plena ditadura, na escola, cantávamos as praias do Brasil ensolaradas onde Deus plantara mais amor e onde mulatas brotam cheias de calor. Nesse Éden tropical e erótico, nada se falava sobre repressão a dissidentes. E, combinação maravilhosa, o céu nos sorria e a terra jamais tremia. Os momentos de polarização política, como 1935, intentona comunista, ou 1964, golpe militar, foram retratados na versão oficial e conservadora como infiltração de doutrinas estrangeiras de ódio. Era o marxismo pantanoso em meio a um povo cristão e pacífico. Foram os primeiros momentos nos quais a elite pátria pensou em nós, ou seja, os pacifistas que queriam construir um país de progresso e prosperidade, contra eles, os grevistas, sindicalistas, agitadores e outros que insistiam em inocular no corpo nacional o vírus do dissenso. Nós correspondia aos patriotas, aos que só desejavam a paz. Eles correspondiam à cisânia e aos cronicamente insatisfeitos. Sempre fomos bons em pensamentos maniqueístas, em dualismos morais perfeitos. Ninguém é católico por séculos e emerge ileso desse destino. A grande política foi criada nessa duplicidade,
os getulistas e os lacerdistas, Arena e MDB, PT e PSDB. Briga de torcidas sim, porque cada lado sempre retirou sua agenda da outra facção. Mais do que briga, dança coreografada. Nós somos éticos, eles são corruptos. Nós trabalhamos por um Brasil grande e disciplinado, empreendedor. Eles querem só os benesses do governo numa vida ociosa e vampiresca. Nós sustentamos o Brasil. Eles apenas se aproveitam. Qual o grande problema nacional? Eles não entendem que nós estejamos corretos. A microfísica do poder e da sociabilidade repete esse padrão. No trânsito, o que atrapalha? Se eu for motociclista, óbvio, carros, ônibus e pedestres não funcionam. Sou taxista, esses carros particulares estão a passeio e são descuidados. Ciclista estou. Falta cidadania aos outros. Infelizmente, todos erram e, desgraçadamente, apenas eu sei dirigir. O primeiro problema da nossa intensa violência no trânsito, estamos entre os 4 países que mais matam pessoas, é que não participo, como sujeito histórico, da barbárie. A violência é do outro, nunca minha. Aliás, rodo como um Gandhi orientado pela Madre Teresa de Calcutá. Os outros. Gengis Khan no banco de passageiros com Átila ao volante. O trânsito é uma metáfora trágica. Somos um país violento. Violentos ao dirigir, violentos nas ruas, violentos nos comentários e fofocas, violentos ao torcer por nosso time, violentos ao votar. Na eleição presidencial de 2014, fomos invadidos, via internet, por textos duros, propagandas furibundas, imagens de escárnio e análises corrosivas. Todas tinham um ponto em comum, o outro era a fonte do deslize ético e do método ilícito de campanha. A campanha do outro partido era deplorável. Nós apenas nos defendíamos no interior do castelo puro da civilização, jogando contra-ataques em direção à horda nauseante. Fim do pleito, uma ressaca nacional, o Brasil descobriu-se raivoso. Os brasileiros ficaram surpresos com a carga de ódio que fluiu pela rede. Estávamos ainda nas praias do Brasil ensolaradas, na terra do leite e do mel sem terremotos. Este ainda seria o país do futuro. Dormimos num vale suíço e acordamos numa guerra em Serra Leoa. Sentimento que prosseguiu até o impeachment de Dilma Rousseff e avançou no seu sucessor Michel Temer, mais um vice-presidente que chegou à presidência da República por deposição do chefe, no caso, uma chefe. Esse ódio ainda perdura, mas sempre esteve lá. Ódio, intolerância e preconceitos de toda espécie. De um ambulante morto a pancadas após defender um transexual a uma chacina na qual o autor deixou uma carta criticando o feminismo. Não é fácil um cotidiano de mulheres, homossexuais, bissexuais, transexuais, nordestinos, pobres, negros, judeus. Parece hoje difícil separar o que é o politicamente incorreto ou simplesmente gesto preconceituoso da sociedade. O ódio sempre existiu e flui por todos os lados. Não é fácil existir e acumular fracassos, dores, solidão, questões sexuais, desafetos e uma sensação de que a vida é injusta conosco. O mais fácil é a transposição para terceiros. Um homem fracassa no seu projeto amoroso. O que é mais fácil? Culpar o feminismo ou Ozi? A resposta é fácil. Tenho certeza absoluta de que o autor do crime não era um leitor de Simone de Beauvoir ou Betty Friedan. Era um leitor de jargões, de frases feitas, de pensamento plástico e curto que se adaptava à sua dor. Esses slogans são eficazes. Toda feminista precisa de um macho. Os gays estão dominando o mundo. Sem terra é tudo vagabundo. Curtas, cheias de bilhas, carregadas de dor. As frases entram no raso córtex cerebral do que tem medo e serve como muleta eficaz. No cérebro rarefeito a explicação surge como uma luz e dirige o ódio para fora. Se não houvesse o feminismo, o assassino continuaria sendo o fracassado patético que sempre foi. Mas agora ele sabe que seu fracasso nasceu das feministas e ele não tem culpa. Isto é o mais poderoso opiáceo já criado, o ódio. Ódio não é dado a ter infância. Nasce adulto em lugares úmidos onde o ressentimento germina. O ódio é parte central da identidade de indivíduos e grupos. Os regionalismos raivosos, calabreses contra lombardos,
bascos contra castelhanos, etc., sempre foram, antes de raivosos, regionalismos. Em outras palavras, eu preciso constituir uma região antes de odiar a outra. Mas ódios são circulares com a identidade. Eu preciso odiar também antes para constituir uma região. Uma contradição interessante. Aqui começa a delícia do ódio. Ao vociferar contra outros, o ódio também me insere numa zona calma. Se berro que uma pessoa X é vagabunda porque nasceu na terra Y, por oposição estou me elogiando, pois não nasci naquela terra nem sou vagabundo. Se ironizo com piadas ácidas uma orientação sexual, destaco no discurso oculto que a minha é superior. Todo ódio é um autoelogio. Todo ódio me traz para uma zona muito tranquila de conforto. Não tenho certeza se sou muito bom, mas sei que outro partido é muito ruim. Logo, ao menos, sou melhor do que eles. É um jogo moral denunciado por dois grandes judeus, Jesus e Freud. Mas o ódio apresenta outra função interessante. Ela aplana as diferenças do meu grupo. O ódio, como vários ditadores bem notaram, serve como ponto de união e de controle. O ódio é a gema do medo, e pessoas com medo cedem fácil sua liberdade de pensamento e ação. Há que se lembrar, a brisa do amor fraterno é mais etérea do que o furor da tempestade de ódio. Insultar no trânsito é mais intenso do que dizer eu te amo na cama, ao menos considerando-se a abundância da primeira frase e a escassez da segunda. O ódio é uma interrupção do pensamento e uma irracionalidade paralisadora. Como pensar é árduo, odiar é fácil. Se a religião é o ópio do povo para Marx, o ódio é o ópio da mente. Ele intoxica e impede todo e qualquer outro incômodo. Por fim, o ódio tem um traço do nosso narciso infantil. O mundo deve concordar conosco. Quando não concorda, está errado. Somos catequistas porque somos infantis. A democracia é boa sempre que consagra meu candidato e minha visão do mundo. A democracia é ruim, deformada ou manipulada quando diz o contrário. Todo instituto de pesquisa é comprado quando revela algo diferente do meu desejo. Não se trata de pensar a realidade, mas adaptá-la ao meu eu. As crianças contemporâneas, especialmente as que têm mais de 50 anos como eu, batem o pé, fazem beicinho, mandam mensagem no WhatsApp e argumentam. Mas, como toda criança, não ouvimos ninguém. Ou melhor, ouvimos, desde que o outro concorde comigo. Então ele é sábio e equilibrado. Selecionamos os fatos que desejamos não pelo nosso espírito crítico, mas por uma decisão prévia e a priorística que tomamos internamente. Seria bom perceber que o ódio fala muito de mim e pouco do objeto que odeio. Mas o principal tema do ódio é meu medo da semelhança. Talvez por isso os ódios intestinos sejam mais virulentos do que os externos. Odeio não porque sinta a total diferença do objeto do meu desprezo, mas porque temo ser idêntico. Posso perdoar muita coisa, menos o espelho. Mas o ódio é feio, uma quase-modo moral. A ira continua sendo um pecado capital. Assim, ele deve vir disfarçado da defesa da ética, do amor ao Brasil, da análise econômica moderna. Esses são os apolos que banham de luz a fealdade. E, como queria o rebelde, que odiava o Estado, sempre teremos 999 professores de virtude para cada pessoa virtuosa. Em oposição, convém acrescentar, sempre teremos 999 pessoas odiando para cada pessoa que pensa. Fruto de uma conversa gravada com meus editores da Leia, este livro explora todos esses pontos que você leu até aqui. Nas próximas páginas, procuro dissecar e desconstruir o mito do pacifismo brasileiro e a ideia de que no Brasil não há ódio, preconceito e intolerância. Tentarei mostrar que, mesmo não estando no paraíso e mesmo não vivendo no inferno, nossa terra abriga terreno fértil para a violência, a agressividade, a demonstração raivosa e cega de intolerância, o ódio desmedido. Vivemos as dores e a delícia do ódio e procuro incorporar essa convicção às reflexões e analisá-la. No fundo, é uma análise sobre cada um de nós individualmente e também como sociedade. Nesta conversa, reflito porque ele se mantém ao mesmo tempo em que temos horror ao ódio. Afinal, apesar de resistirmos à ideia do ódio e da violência, cenas pacíficas dão menos audiência nas redes sociais e na mídia do que os episódios em contrário. Pergunto por quê. Para nós, o inferno são os outros.
Questione quais os pequenos ódios do cotidiano, expressos no dia a dia, nos relacionamentos sociais, nas redes sociais, na vizinhança. Pergunto, e busco responder, também, o que há de preconceito, como ele se expressa no cotidiano contra mulheres, homossexuais, bissexuais e transexuais, contra nordestinos, pobres, negros. O que é o politicamente incorreto ou simplesmente gesto preconceituoso da sociedade. Seria uma aspiração ambiciosa demais imaginar que o leitor e a leitora, ao fim do livro, ou desta conversa, consigam enxergar melhor o ódio ao seu redor e livrar mais seu coração dos pequenos e grandes ódios do seu cotidiano. Mas não custa tentar, no mínimo, chegar ao fim da leitura reconhecendo no ódio uma forma de comunicação e contato com o outro, que revela muito de nossa incapacidade de viver com a diversidade, conviver com o outro e achar um fundamento de identidade na violência e na explosão. A violência é o eixo definidor de nossas ações. Thomas Hobbes, filósofo inglês, havia pensado que a guerra de todos contra todos era parte constitutiva das sociedades. Concebeu essa ideia em Paris, onde tutorava o futuro Carlos II. Ambos fugindo da violenta guerra civil que assolava a Inglaterra. Um mundo hostil gerou seu raciocínio sobre nossa cólera. Para evitar a destruição total, argumentava, surgiu o Estado, a entidade que conteria todos por monopolizar a violência. O Leviatã, título de sua obra mais conhecida, publicada apenas 2 anos depois de seu retorno da França, era o maior monstro de todos os oceanos. A anomalia aquática era uma metáfora bíblica. No topo do poder das criaturas existiria esse ser, que, com seu tamanho e potência, estabeleceria a paz possível. A guerra de todos contra todos seria detida pelo Estado forte, o Leviatã. Um rio de ódio flui, perene, sob águas superficialmente calmas. Um gesto ou uma frase fazem toda a máscara da paz desabar. Pulsão de morte freudiana, caráter primitivo da nossa espécie, mal oriundo da queda do primeiro homem. Tentação demoníaca, força do rito catártico da tribo. Cada um dá uma causa distinta ao mesmo efeito. Na conversa exposta nas páginas a seguir, apresento as causas e as consequências que conheço. Boa leitura.